Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o episódio de Pijama com a Gineco, falando sobre os cuidados que toda mulher deve ter, tá? Antes de eu começar a falar sobre esses cuidados, eu quero contar um pouquinho sobre o de Pijama com a Gineco, como ele surgiu. Eu sou a doutora Mira, médica ginecologista, e vou falar um pouquinho sobre o assunto com vocês. O de pijama eu vou deixar meu celular do ladinho, que ainda vou usar ele daqui a pouquinho. O de Pijama com a Gineco, ele surgiu de uma ideia de levar conteúdo informacional para vocês. Às vezes a gente acha que sabe tudo sobre aquele assunto, mas na verdade não sabe. E é muito bom ter um profissional que possa orientar vocês, essa é a verdade. Como que surgiu a ideia do de Pijama com a Gineco? Sempre nós, médicos, temos costume de trabalhar o dia inteiro, atender muito a paciente, dar assistência para muita gente. E toda vez que eu chegava em casa, no final da noite que eu ia estudar, eu falava, nossa, isso aqui é tão interessante. Se mais gente soubesse disso, como que iriam se prevenir de tantas doenças? E eu falava, vou fazer o vídeo. Aí eu pegava o celular, gravava o vídeo e falava, gente, eu acho que esse vídeo não vai ficar legal, eu tô de pijama, todo mundo vai criticar de pijama. Com o tempo, com tanto assim, pensando tantos pensamentos, falei, quer saber? Eu vou de pijama mesmo. E aí surgiu de Pijama com a Gineco, com o objetivo de exatamente esse, levar informação para vocês de pijama. Então, aqui estou eu para falar sobre os cuidados que as mulheres devem ter e sim, nós precisamos ter alguns cuidados que a gente normalmente não tem. Existem muitas orientações, existem diferentes vertentes, mas aqui eu vou colocar as perguntas mais frequentes que você consultar e as orientações para vocês. Vamos começar então um pouquinho falando sobre os cuidados de saúde íntima. Uma pergunta que eu recebo bastante no consultório é: como é o certo, entre aspas, a ser feito na higienização? E eu vou começar com algumas dicas que são bem básicas. Quais são essas dicas? Sempre que você for tomar banho, se higienizar de qualquer forma, é aquela história que a gente usa o bebê, limpar de frente para trás. É a mesma coisa na mulher adulta. Por que normalmente a gente faz isso no bebê? Vocês já se perguntaram? Eu vou contar para vocês. A região de trás, você já deve imaginar, é uma região mais contaminada. E eu não vou usar o nome como V ou A, porque eu não quero que o Instagram me censure, mas é só para vocês entenderem, tá bom? Se a gente faz o contrário, levamos bactérias, fungos e afins do intestino para a região da frente. E isso leva a mais infecções, a corrimentos, e não só a infecções, como também pode ser infecções urinárias. Então, são orientações básicas que a gente precisa cuidar. Na hora de lavar, tomar banho e afins, sempre eu peço para não usar água muito quente. Água muito quente. Eu sei que a gente tem esse costume, de gostar de tomar banho de água quente e tudo. Mas a água muito quente, ela, da mesma forma que machuca a pele, ela acaba machucando a região íntima também. E aí causa lesões na região íntima, escurecimento na região íntima. Por isso que eu sempre peço para não ser uma água muito quente, Uma água morna seria o mais ideal. Muita gente me pergunta em consultório qual seria o melhor sabonete para ser utilizado, sabonete afins. Aqueles de barra, eles normalmente têm um pH um pouco ruim para essa região íntima. Então sempre deem preferências para os íntimos e que não tenham pH tão neutro assim. Existe também algumas orientações em relação ao produto que você usa. Então às vezes a gente usa um produto que tem muito perfume, é muito cheiroso, para disfarçar algum odor, vamos dizer assim, e a gente fica muito preocupado com isso, o odor, enfim. Mas quando a gente passa a usar produtos que tem muito cheiro, esses mesmos produtos, eles causam alguns efeitos na gente, ou irritação, alergia, corrimento. Então temos que ter muito cuidado com isso também. Sempre quem puder, opta por neutros no sentido de odores, sem muitos odores, não muito perfumados e afins. Ok, então assim, a higienização íntima, ela pega esses dois principais pontos principais, tá? Em relação ao uso de roupas íntimas, qual é a roupa íntima que eu digo, doutora, essa é boa ou não é boa de usar? Em geral, eu não proíbo de usar nenhuma roupa íntima, de algum tipo específico. Eu deixo livre a paciente usar o que ela preferir. Por que aquela fama, mas nós temos que usar algodão? Nós temos que usar algodão? A verdade é o seguinte, a mulher ela produz mesmo secreção.
E essa secreção é uma secreção esperada, né? Toda mulher tem produção normal de secreção vaginal. E aquela secreção, mulheres que passam o dia fora de casa, pode ficar ali retida na calcinha. Então, por que ficou essa fama do usar o algodão? Porque muitas das vezes, na correria, a gente não consegue, né, parar, tomar banho, trocar de roupa, não. Fica úmido ali. E aí os outros tecidos sintéticos, eles acabam por secar mais devagar. Só você fazer um teste, pegar 2 peças de roupa, molhá-las, secar da mesma forma, colocar no sol e ver qual vai secar primeiro. Então as de algodão deixam menos úmido, secam mais rápido e elas não abafam tanto aquela região, que é uma coisa que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Então é por isso que essa fama do algodão. Em relação a pós-banho, então tomou banho, fez uso do sabonete corretamente, o que a gente normalmente orienta? Eu vou dar as minhas dicas, é uma dica que eu sempre peço para todos os pacientes fazerem, é uma dica essencial, que é assim, saiu do banho, tomou banho, se secou, sempre ter certeza de que secou certinho tudo. Por quê? Às vezes na pressa, na correria, a gente seca tão rápido que fica retido um pouquinho de líquido entre o grande, o pequeno lábio e afins. Esse líquido, vocês têm que lembrar que líquido parado é um líquido que pode causar infecção. É um líquido que pode proliferar bactéria. Então, nesse caso, eu sempre peço para tomar muito cuidado e secar bem para evitar infecções e corrimentos também. Um secamento de forma errada ou não secar tão bem aquela região também pode prejudicar. Então, eu sempre peço para tomar esse cuidado. Doutora, por exemplo, eu gosto de usar roupas íntimas sintéticas. Não tem problema. Você pode continuar usando a roupa íntima sintética, mas desde que você faça a troca, fazer a troca certinha, é sempre levar na bolsa uma outra roupa que você possa trocar, uma roupa íntima. Então, estou fora de casa, não consigo tomar banho, nada do tipo, pelo menos fazer a troca para não ficar muito úmida pela roupa íntima. Essa é uma das orientações. Mas e os absorventes ou os protetores diários? Qual é a orientação? Então vamos lá. Os protetores diários, gente, eles não são proibidos serem usados. Mas a gente sempre pede para usar com moderação. Por quê? Nós fazemos de tudo para não abafar uma região que é muito fácil de ficar abafada. Então, quando a gente usa um absorvente diário, a gente está fazendo o oposto da orientação que a gente deu, porque a gente abafa aquela região. Então, o absorvente diário em si, a gente pede para, o absorvente não, o protetor diário, a gente pede para evitar o máximo que puder. Melhor você fazer a troca daquela roupa íntima do que você deixar de fazer a troca da roupa íntima para evitar, entre aspas, aquele abafamento que pode acontecer. E essa é uma orientação muito importante, que faz muita diferença. Então, tem muita gente que é fãzona do uso dos protetores diários, mas não é muito legal, não é muito boa para a saúde íntima. Todos esses fatores que irritam, que possam gerar alergia, que possam gerar microlesões, eles também são os motivos de escurecer essa região íntima. Então, muita gente tem essa região íntima mais escura do que o restante da pele e muitas vezes não sabe o motivo normalmente é esse. Alguma roupa, algum absorvente que gerou essas lesões e consequentemente irritação e escurecimento da pele nessa região. Doutora, eu recebi essa pergunta: o que é melhor usar? O absorvente externo, o interno e o coletor? Os 3 tipos, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, a paciente tem que passar na balança para ver, para mim, no meu caso, é bom ou é ruim eu usar esse tipo ou outro. O coletor hoje traz um grande benefício para a gente, que é a diminuição de exposição que o absorvente acaba tendo, o absorvente principalmente externo. Então, o que a gente sempre orienta a paciente? Se é uma paciente que se adequou bem ao coletor, ela pode manter o uso do coletor. E se é uma paciente que não gosta do coletor, ela pode continuar usando o externo. O coletor é um ótimo método, se higienizado de forma correta, ele é um ótimo método para substituir o absorvente em si. O absorvente interno, ele na hora de manipular e tudo, se você não fizer uma troca adequada, com o tempo adequado de todos eles, na verdade, você pode também levar e resultar em infecções. Então, essas são as orientações que eu sempre digo assim, o mais importante, além de você saber de qual deles você vai usar, é o tempo que você troca. É só vocês pensarem da seguinte forma: o sangue é um meio de cultura.
Então, se você deixa o sangue parado por muito tempo, ele acaba sendo um meio de cultura para bactérias, para fungos, e você acaba tendo infecção por causa disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, certo? Em relação a... Agora eu vou falar os cuidados em relação à bolsa de mulher. Cadê a minha bolsa? Se eu estivesse aqui, vocês já iriam ver a minha bolsa. A minha bolsa, eu sempre deixo um kit, que é o kit especial de SOS. Então, eu deixo na minha bolsa algumas coisas essenciais pra mim. E é os cuidados que eu tenho com a minha bolsa leste. Então, sempre vocês vão encontrar isso aqui mexendo na minha bolsa. Não tenho vergonha de dizer, você vai encontrar uma roupa íntima limpa. Porque vai ser a minha reserva. Se eu precisar, eu vou trocar, não importa o lugar que eu esteja. Sempre eu peço para deixar na bolsa também materiais que vocês possam se higienizar. Por que eu falo isso? Porque o material de higiene é algo muito particular nosso. Então, às vezes, tem gente, passar um tempinho fora de casa, vou usar sabonete local. Não adianta, não é legal. Então, cada um leva o seu e usa o seu. E do pH, que tem costume de usar com menos perfume possível e menos odor possível. Tem paciente que pergunta assim, e o lenço umedecido? Eu posso usar o lenço umedecido? Então, o lenço umedecido não tem proibição, você não pode usar, tá? Na verdade, nada de tudo que a gente está conversando aqui não tem proibição. Mas o lenço umedecido, como vocês já sabem, tem odor forte. Às vezes tem alguns que tem alguns componentes irritantes para a pele. Então, inclusive, alguns tinham álcool há um tempo atrás. Então, a gente tem que muito pesar na balança se vale a pena você gastar um dinheiro com algo que pode não ser tão saudável para você, causar alergia, ao invés de comprar algodão, por exemplo, secar com algodão. Ai meu Deus, a doutora disse que é para usar algodão. Vamos lá, explicar para vocês. Quando a gente usa qualquer papel higiênico de outro lugar, nós não sabemos quanto tempo foi aberto, onde foi armazenado. Isso é algo que também temos que tomar cuidado. Então, não sei se você já percebeu alguma vez que você foi em algum lugar, precisou usar aquele papel higiênico, logo depois começou a ter uma irritação ao urinar, alguma irritação local. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é do produto que você usou ou do papel que você usou. Então, leve com você seu papel. Outra opção é esse algodão que eu referi. Então, existem alguns algodões que eles já vêm em formatinho, dão formato de um círculo, ou algodões que são quadrados específicos para isso. Então, também o paciente pode optar por isso, tem maior absorção, leva menos quantidade que dura mais. Então, isso não é para todo mundo, são os pacientes que gostam de usar, machuca menos, atrita menos. É uma opção boa para fora de casa, uma opção que nós temos também.